Programa não recomendado para menores de 10 anos. Dragon Vic and Oric One, Commodore 64, Amsterdam and Acorn Electron, cheaper BBC Micro. Retrópolis, a cidade dos clássicos. Bom dia, boa tarde e talvez boa noite. Este é o episódio 128 do Retrópolis e que tecnicamente é o segundo episódio do Retrópolis, não do Retrocomputaria, não é esse? Aí ele tá complicando mais, Valerio. Todo mundo entendeu essa piada já, o Juan fez no episódio passado, então vamos seguir adiante. E estamos seguindo aquelas nossas famosas promessas, e no caso essa aqui é a nossa promessa geográfica tradicional, né, que todo ano temos essa extremania. Então vamos falar dos países da Escandinávia. Então, esse episódio nós vamos falar. Aliás, não é melhor a gente sair falando e se apresentar, né? Acertou, otário? É, melhor, né? Giovanni, vocês já sabem quem é, o cara que tá aí já começou falando. Eu, Ricardo Pinheiro. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu, César Cardoso. Vamos lá, seguindo adiante. Infelizmente, isso aqui não é um podcast estadunidense, talvez nem europeu, senão a gente poderia fazer muita piada com a IKEA, porque a gente não tem aqui, e falar estoque e ninguém entender. Eles também não iam pagar a gente, toda ela mesmo. Porém, a gente pode brincar com aquela famosa confusão entre os estadunidenses de confundir Suíça com Suécia. Porra, cara, e Suíça e Suécia em inglês são razoavelmente diferentes a escrita. Esse é o problema. É aquele negócio de bandeira com cruz. Se bem que uns aí continuam achando que a capital do Brasil é Buenos Aires, né? Então. Esse é o primeiro detalhe. Então vamos lá. Esse aqui é o nosso. Voltando ao nosso país. Esse episódio sobre a Escandinávia, que é onde surgiu a escada. É por isso que o sindicato tá essa matança aí! Classe desunida! Vamos falar assim, mas vamos ser bem um pouquinho mais preciso, né? Vamos falar daqueles países europeus que tem uma cruz na bandeira. Que não são a Suíça, a Inglaterra, a Escócia, Irlanda do Norte, Dinamarca, Geórgia e talvez, assim, meio forçando a barra, recreio junto a Grécia. Você acha que tá que o cara funda um país e pede pro padre fazer a bandeira? É mais fácil, né? Faltou criatividade, já perderam tudo na época no processo pra fundar o país, agora fazer a bandeira, arruma alguém aí, pega um... Tipo, pegar um cipano e 2 fitas. Pega um pároco aí pra fazer a bandeira e fizeram, deu um jeitinho. Então, assim, nós vamos falar dos países do que é conhecido como Fino-Escandinávia. Existe a Grosso-Escandinávia, Pauteiro? Não sabemos ainda. Ah, tá. Termos geográficos e geológicos aí para identificar o território composto pelas penínsulas da Escandinávia, a Península de Kola e as regiões da Finlândia e da Carélia, dividida do resto da Rússia pelo Mar Branco do Báltico. Olha, tem a Casa da Carélia. Ou seja, vamos falar direto. Nós vamos falar sobre o Reino da Noruega, o Reino da Suécia e a República da Finlândia. Não vamos incluir Dinamarca, porque se botar Dinamarca já vai confundir. Tecnicamente Dinamarca não é Escandinávia, então a gente não vai falar da Dinamarca. Fica um braço. Ela tá no outro lado da poça. Hashtag não vai ter Dinamarca. Assim, vamos poupar um pouquinho de história, de ficar lá, de narrar a história desses 3 países, que é uma tremenda de uma confusão. Assim, mas vale a pena conhecer se tiver algum nível de interesse, que eles já foram um país só, já foram 3 países, ou até mais de 3 países. Eles já foram, tipo, território de países que não fazem parte da região da Escandinávia e por aí vai. Vale lembrar que a Finlândia em particular, perdão a palavra, vinha sempre com o na mão, porque eles sabem que, aliás, os 3 países ali vinham na mão, por um motivo muito simples. No caso de uma hipotética Terceira Guerra Mundial, na época da Guerra Fria, seria um dos primeiros lugares a serem invadidos, né? Eles tentam usar um termo muito curioso, acho que foi até o autor do jogo Balance of Power, que é o processo de finlandização. É quando um país está literalmente no meio entre 2 inimigos. Animador a situação, hein? Sim, em tese ele fica confortável porque ele sabe que ou ele será defendido ou será protegido. Também vale contar que a Finlândia ela entrou na Segunda Guerra Mundial do lado da Alemanha lá nos 45 minutos do segundo tempo. Ela entrou literalmente para se render para a União Soviética logo em seguida. Pois é, né? É o famoso, é o que tem pra hoje, né? É o que deu. É só pra aquela relembrança bem legal, né? As empresas Broderbund e o Häagen-Dazs, eles não são todas são estadunidenses e não tem relação nenhuma com essa região. Só apenas os caras gostavam de usar esse nome. Usar uns caracteres diferentes, né, no nome. Uhum.
Ao contrário da IKEA, que é sueca. IKEA que é direto, né? É. IKEA, pronto, acabou. E sem crema, sem angstrom, sem letrinha cortada e por aí vai. O podcast é dividido em duas simpáticas partes. A primeira parte, vamos falar de hardware, e a segunda parte, óbvio, de software. E, claro, vamos começar com os suíços, quer dizer, com os suecos. Vamos começar talvez falando da empresa que muita gente ouviu falar. Alguns lembram fabricando carros. Caminhão. Mais recentemente no Brasil, quem está um pouco mais informado por questão de fabricação de aviões militares, que é um departamento originalmente da Saab, né? Saab, que é Svenska Aeroplan Aktiebolaget. Sim, esse é o nome da Saab. Um departamento dela chamado Data Saab. Muito originais. Que foi criado no final, entre o final da década de 1950 e o início da década de 1960, para projetar computadores utilizados nas aeronaves que ela fabricava. Em particular, nessa época, o curioso de aviação militar que mora em mim fala que nessa época eles estavam com o Saab Draken, um avião de duplo delta nas asas, que voou, o Draken voou acho que por um avião caça uns 50 anos, 50, 60 anos ainda. Já estavam começando a rabiscar o Viggen nessa época, que é um caça com delta e com canards. Depois veio o Gripen, que é hoje em dia o caça que está sendo aos poucos sendo incorporado também na Força Aérea Brasileira. A Data Saab separou-se da Saab, deixou de ser um departamento e virou uma subsidiária da Saab. Algum tempo depois. E exatamente no ano de 1960, eles desenvolveram o primeiro computador totalmente transistorizado deles, que foi o D2. Ué, como o Ricardo falou, deixa o Ricardo Aeronauta falar que ele vai gostar. Sim, eu falei do Viggen, né? E o Saab 37, o Viggen, tinha um computador embarcado que era o Sank. E esse computador era, como a gente falou, o D2, mas mantém o respeito. Ele é a versão civil desse computador embarcado. Pesava 200 quilos. Era um protótipo, né? Não dava para não foi comercializado, serviu de base para uma linha de mainframes civis, né? 5,6% no mercado sueco de computadores. Haverão outras coisas, né? Em 1968, a Data Saab possuía 5,6% do mercado sueco de computadores, subiu para 9,7% em 69, caiu um pouquinho para 8,7% em 1970. O grande problema da Data Saab era que, como não era o foco do grupo era aviões e caminhões, computadores não eram foco e, portanto, tinha pouquíssimo recurso para pesquisa e desenvolvimento dos produtos. Sem dinheiro não dá para fazer grandes coisas, então... E aí, em 1975, devido a sérios atrasos no desenvolvimento do D23, acredito que a numeração foi meio chutada, né? Saiu do D2 para o D23. Foi para D2, para D20, D21 e sucessivamente. Já é um problema para contar, né? Então, foi criada em parceria com a Sperry Univac, uma subsidiária chamada Saab Univac, que o controle acionário era, da sua maioria, da Sperry Univac. Então eles assumiram... A Univac depois juntou-se com a Burs e virou uma tal de Unities. Sim. Em 74 eles assumiram os equipamentos da Facit. A Facit foi comprada pela Electrolux e eles assumiram os equipamentos dela. Passaram a vender os mini computadores do D15, que era o Facit 6501, um banho de loja. O D16, que era o Alpha LSI, feito pela Computer Automation americana, que era importado em OEM pela Scandiametric. Detalhe, nem era Facit, eles começaram literalmente assim, nem era compatível, na verdade. Era o que deu pra hoje, né? Estamos vendendo aqui o que deu pra hoje, não dá pra falar muita coisa. Eles também assumiram a venda da linha da Facit, uma faturadora eletrônica, assim, se você lembrar de um outro episódio étnico nosso, né, vocês vão lembrar do episódio de Portugal e Espanha, vão saber lembrar que é uma faturadora eletrônica, acho que da Alemanha nós falamos também sobre ela, que era a D12, quer dizer, que era um rebrand da Facit 6350, mas que foi um troço que deu prejuízo, eles devolveram pra Facit. Ai, caramba! Tipo, queremos não. Agora, interessante o que aconteceu no ano anterior, 1977, né? Em 77 aconteceu uma coisa curiosa, né? Que foi que eles ganharam uma série de aplicações de escritórios escritas em COBOL. Eles escreveram para vender nos minicomputadores.
Sim. Era o bônus. Lembre-se que software na época era apenas o que vinha junto com o hardware, não era uma coisa tão relevante assim, né? Era a mentalidade da época, né? Então, esses softwares receberam nomes da mitologia nórdica. Então, de uma certa forma, eu fico imaginando como encaixar o nome com a aplicação. Então, tinha o Odin, que trabalhava com encomendas, faturamento e estoque. Picareta do Odin. O Thor, que dava com a contabilidade. A Freya, que dava com contas a receber. O Loki, que dava com contas a pagar. E o Mimir, que era controle de material e produção. Contas a pagar quando eu quiser, né? Deixo por conta de vocês, caros ouvintes, pensar de forma criativa e arrumar justificativas para relacionar o nome à aplicação. Eu já pensei em algumas aqui. Espero que vocês coloquem aí nos comentários alguma coisa bem divertida e curiosa. Eu pensei em algumas coisas aqui. O Thor é porque ele marreta com contabilidade, literalmente. O Odin, que é o todo-poderoso, né, que vai lidar com um monte de coisa. O picareta do Odin cuida de encomenda, faturamento e estoque. Ou seja, não deve funcionar muito bem isso. Vai dar merda. Esse aqui não é um podcast sobre piadas nórdicas. Sobre mitologia nórdica. Porque nós não somos bons disso mesmo, não. A grande verdade, se o cara sabia nada de mitologia nórdica, eu sabia muito. Em 1978, a Saab separou a Data Saab e uniu a subsidiária Stan Saab AS para criar a Data Saab AB. E você pensa, acabamos de falar de Data Saab? Não, toca a música do 007 aí que tem treta. Treta internacional. Em 75, a Stan Saab, que era uma outra subsidiária da Saab, ela assinou lá com a Elog, vocês vão lembrar do episódio do Tetris, um contrato para fazer a implantação do sistema de tráfego aéreo da União Soviética. Ah, Elog! Ô, Elog! Quanto tempo, hein? Aqui me tem de regresso. E era quem gerenciava essas coisas, né? Passava por eles. Aí durante a implantação do sistema lá, agora já por volta de 77, foram entregues lá para os soviéticos 24 placas de circuito impresso contendo memórias fabricadas pela AMD. Ai meu Deus, fabricadas nos Estados Unidos. Sim. Não relacionadas na lista original que eles tinham que entregar para explicar o que estava entregando para a União Soviética. Então daí que foi a treta. Essa é a treta. A memória era da AMD. Se parece que os técnicos levaram lá pra fazer teste em Moscou e esqueceram as placas lá. Pediram pro estagiário trazer, o estagiário esqueceu. E aí o governo dos americanos, na época 77, era o Jimmy Carter o presidente, né? Alegou que o sistema que eles foram implantados pelos suecos foram usados durante a invasão do Afeganistão. A invasão que ocorreu, se não me engano, em 79. Isso, 79. Né? Deus, é treta mesmo, hein? Pra quem não entendeu, isso é uma clara violação ao embargo de exportação contra a União Soviética que os Estados Unidos mantinham. O embargo dos Estados Unidos não é só contra Cuba e Venezuela, não. Na época tinha um embargo contra a União Soviética. Todo o bloco, né? Todo o bloco do Pacto de Varsóvia. E aí os Estados Unidos deu aquele ataque de pelanca típico e disse que ia proibir vender para a Suécia o míssil, se eu me lembro bem o código, a IM-5L Sidewinder, que é um míssil AHAR de curto alcance, amplamente usado, e o motor que eles pretendiam usar no caça que seria o substituto do Viking, que é o Gripen, o Saab JS-39. O Gripen. Vale lembrar que o Gripen ele é bem flexível em termos de motor, ele é quase um genericão. Acho que foi por isso. Esse foi um dos motivos. O Gripen aceita umas 4 turbinas diferentes. Até o motor de Fusca, se põe lá no Gripen, ele funciona. Que motor de Fusca? Você chama o MacGyver, ele faz um jato com Coca-Cola e Mentos. E levanta voo. Mas é assim. Eu acho que deve ter sido por isso que eles tiveram essa ideia de tornar o Gripen tão flexível. A ponto que ele aceita a turbina da GE, a turbina da Rolls-Royce e outros assim. Então deve ter sido por isso. Eu acho que o cara chegou lá, chefe, deu ruim. O que aconteceu? Não querem vender uma turbina pra gente. Ih, dá seu jeito. Dá um jeito aí. Aí na Suécia, esse episódio ele foi conhecido como Data Saab Faren, que eu não sei o que significa Faren, eu procurei no dicionário, dizia algo como loja. E assim, coube alguns anos mais tarde para Ericsson, que já como dona da Data Saab, pagar uma multa de 3,15 milhões de dólares para o governo norte-americano. Eles nem trocaram o nome da empresa, mantiveram Data Saab pertencendo a Ericsson. Novo dono. É sob nova direção, é pro bem e pro mal. Bem, a conclusão da história da Data Saab é que
devido a essa irregularidade somada a algumas outras, no ano de 1981, a divisão de computadores foi vendida para a Ericsson Information Systems, que em 1988 revendeu para a Nokia, que depois vendeu para a ITT, caramba, ITT não existia nessa época? Na época sim. E então adquirida pela Fujitsu. Hoje pertence a Fujitsu, assunto nosso do episódio 126. Não, ainda passou no meio do caminho pela Siemens Fujitsu, quando teve aquela Joint Venture, no meio dos anos 90. Eu perguntei da ITT, caros ouvintes, no tempo que os bichos falavam, meu pai trabalhou na ITT. Tinha coisa no Brasil, quando ele começou lidando com informática naquela época. Então você imagina, no tempo que os animais falavam. A ITT durou até o começo da década de 90. Então, coisa de fechamos a triste e curta história da Data Saab. Vamos passar para uma nova empresa que... Não, meu Deus do céu, o nome é pior ainda, hein? É a Data Industrial AB, ou Diab. Eu prefiro usar Diab, que é muito mais fácil. Ele lembra o diabo, né? Também. Eles só não faziam impressoras. É uma empresa de projetos de computadores. Ela foi fundada em 71 na cidade de Skellefteå, eu acho que é isso, pelo Lars Carlson, agora só nomes legais, cujo primeiro produto foi um computador para serralheria. É um computador que fazia medição de madeira. Não podiam usar um metro, não? Podiam usar uma fita métrica? Quando você tem uma tora chegando todo dia, tranquilo. Quando você tem caminhões e caminhões de madeira chegando, é outra história. É mais complicado, verdade. É naquele mesmo molde daquela história que o Ademir Caixano conta pra gente da balança de ovo. Só que aqui é tora de madeira. Em quantidades industriais, né? Em 72, ela desenvolveu em parceria com a Transinfo o Transdata 7260, um computador escolar e modular baseado no 8008 da Intel. Escolar, entenda, aquelas plaquinhas que tem um processador, uma RAM e um tecladinho xixelento. Aquele tecladinho hexadecimal e um display de 7 segmentos. E olha lá. E no mesmo ano ela desenvolveu o Colafon, os nomes só melhoram, que é um terminal para a Data Saab, em conjunto com umas outras empresas, e ele era um terminal que era usado pelos bancos para validar documentos. Então vê aí mais coisas relacionadas à automação bancária. Basicamente assim, resumo, pelo que deu para entender, era um teclado que os caras digitavam tipo CPF e a luzinha piscava dizendo se o CPF estava válido ou não válido. Basicamente. O mais legal foi em 64. Foi talvez o primeiro grande coisa notável da Diab, que foi o lançamento do Databoard 4680. O 4680 era um computador modular com diversas placas que podiam ser conectadas a um backplane central. E aí essas placas podiam ter ou 6800 da Motorola, ou 4004 da Intel, ou 8080 da Intel. E foi muito usado para automação industrial lá na Suécia. E sim, antes que vocês perguntem, o 4080 é 4 de 4004, 6 de 6800 e 80 de 8080. É o Miguel da MSX antes do Nishi. Né? Chora Nishi. Vai ver que é esse que inspirou o Nishi. Vai ver que daí que veio a fonte de inspiração. Era assim, um backplane você botava qualquer coisa, literalmente. Não, tanto é botar qualquer coisa que tiraram placas com 6502 e com os 80. Mas felizmente não colocaram nem o 65 DC nesse nome, que já é bizarro. Não, eu fico imaginando que ia virar de 4680 para 4680, 65, 80Z. Pois é, assim, é preferível manter o 4680, pelo menos assim, manter a sanidade. 74 eles começaram um projeto, a sofisticação do 4680, da grande verdade, né? Que eles chamavam de terminal, mas que era um computador completo já, né? Tecladinho, motor e tudo mais, que eles chamaram de 7S. Não 7S, 7S. Então ele pegava o projeto Databoard, né? Deu um tapa nele, deu uma melhorada. Lembrar que essa versão já usava o Z80. O Z80 é de 77, né? Então saiu no ano certo. Foi concluído em 77 quando foi vendido um projeto para a Stan Saab, que cuidaria da fabricação em larga escala. Mas depois que ela foi absorvida pela Data Saab, mudaram de ideia e o projeto foi descontinuado. Deixaram de lado. Ô, Palteira, você botou aqui a fofoca que rolou. A fofoca que rolou. Por que eles não fizeram isso, né? Porque a Data Saab sofreu daquele famoso Not Invented Here. Não fomos nós que fizemos, não presta. Mas o 7S apareceu em outro lugar, né? Bom, vamos falar lá na frente. Mas antes, a gente tem que falar que em 91 a Diab foi comprada pela Bull, a empresa francesa, e virou a Bull Sweden. E parou na mão de um, parou na mão de outro, compra, venda, troca, financia, aluga, aquela coisa, acabou virando parte da Soprasteria. Parece nome de banda pop disputando Eurovision.
Eu pensei no nome de uma bebida. Ou uma soda, né? O interessante, assim, Só uma coisa, quer dizer que o diabo foi comprado pelo touro, né? por aí. Aliás, Bull, né, lembrar o nosso episódio sobre a França. Sim, episódio sobre a França. Nós fizemos. Interligado, como diria o Disque Gente, que tudo é interligado nisso aqui. É. Alguns anos depois, o 7S, ele acabou servindo de base para ser o pai do ABC-80, que é um computador que nós vamos falar daqui a pouco, mas antes precisamos falar de mais uma empresa. Isso aqui é um trisal. Peraí. Se, a respeito deste episódio, você quiser enviar um comentário, um elogio, uma crítica construtiva ou uma correção, porque afinal a gente erra também, seja ela no nosso site ou no canal do YouTube, ou ainda você quiser nos enviar um e-mail, não hesite, faça. Você pode falar conosco através do Twitter, nosso perfil é o @Retrópolis, nos comentários desse episódio, desse post, vocês estão vendo agora, do retropolis.net.br ou no Retrópolis com acento no o.com, nos comentários do nosso canal do YouTube, no Retrópolis, no nosso e-mail, o contato @retropolis.net.br e vários outros locais. Nunca se esqueça do que nós sempre dizemos: o seu comentário é o nosso salário. Muito obrigado pelo seu tempo e pela sua audição. Concordo. A terceira empresa que nós vamos falar é a Scandia Metric. Pelo nome Metric, pressupõe que ela trabalha com equipamentos de medição. Se você pensou nisso, você acertou. A gente tem que explicar tudo, Rogerinho. Essa empresa foi fundada no ano de 1965 por Carl Johan Borgerson. A Carlos Jordão Borges Filho. O Carl Johan era ex-funcionário da filial sueca da Philips. Ele tinha trabalhado lá por 25 anos, só que depois de um tempo a Philips chamou ele para conversar e falou assim: escuta aqui, olha só, tem uns clientes aqui que a gente não quer mais, o povo chato fica perturbando aí, você não quer montar uma empresa para cuidar desses caras não? Para assumir esses caras não? Vai lá, fera, vai lá. Vai, filhão! E leva os caboclos da gente junto. Leva uns funcionários chatos junto. Agora eu tô naquela dúvida: ou ele era muito chato, e a Philips deu gente de Sony mandar ele embora, ou os clientes eram realmente muito chatos. Ou é duas coisas. Uma coisa não exclui a outra, né? Então, no início da década dos anos 70, eles começaram a comercializar o Alpha LSI da Computer Automation, aquela empresa americana que nós falamos há pouco, vendendo para escolas e faculdades, somente na área de ciência da computação, e também em regime de OEM, eles também fizeram servir vendendo para Facit, para Cybernetic, Electron Lund e a DataSaab, que vendia com o nome de D16. Olha o D16 aí, o mundo dá voltas. No ano de 1981, a Scandia Metric foi adquirida por uma empresa de investimentos, a Incentive. 2 anos depois, ela lançou mais 2 computadores. Lançou o Metric 85, que é basicamente um processador de textos. Basicamente, eu compro o Corp 655. Fabricado nos Estados Unidos, pintaram um Viking na lateral e está resolvido. E lançaram o Metric 8, que era uma máquina de 8 bits que rodava CP/M. Aliás, tudo rodava CP/M na época, né? Sim. Quase tudo. O mesmo cidadão fundou a empresa, o novo Metric vai tentar repetir o nome dele. Fundou a Jet Computer e no ano de 1983 lançou o Jet 80. E é um troço tão obscuro que eu só fui achar um link no Museu da Computação na Estônia. Gente, esse episódio tá ganhando na bizarrice, hein? Vou te contar. Corre o risco de se tornar no nosso episódio pelo menos eu acredito que seja o episódio mais bizarro de todos os episódios que nós tivemos geográficos até agora. E olha que nós já falamos de Oriente Médio. Pelo menos é o nosso episódio com mais tremas. Com certeza. E aí passando para mais uma empresa. A Luxor AB, e sim, Luxor lá do Camel, uma empresa de eletrônicos fundada por Axel Hostelson em Motala, 1923, e a principal fabricante de toca-discos, rádios, televisores e gravadores cassete na Suécia. Axel Hostelson fazia um Vitrola. Em 1976, sob licença da Fairchild, ela lançou o Channel F na Suécia sob o nome de Luxor Video Entertainment System. Só para lembrar um parênteses, o Fairchild Channel F foi o primeiro videogame da história que aceitava cartuchos. E tinha, com certeza, um dos controles, joysticks, entre muitas aspas, mais bizarros que já foram feitos na face da Terra. Fechei o parênteses. E você tá naquela lista dos piores joysticks já fabricados, porque mesmo sem ser fabricado desde 85, o joystick 85, 94, o joystick do Texas tá lá, né? Em 76 também, um incêndio destruiu 15 mil metros quadrados de área fabril, pancada. Tá pegando fogo, bicho!
Eita, nós. E aí, em 78, pilhada pela Diab e pela Scandiametric, ela começou a produzir computadores pessoais. Mas, sim, ela estava investindo em computador, mas ela estava na beira da falência. A coisa estava feita em 79. Em 81, o nosso padroeiro Jack Tramiel visitou a planta em Motala, mas olhou e disse, a linha de montagem está ultrapassada, não compensa comprar. E olha, gente, que o Jack Tramiel era aquele que comprava tudo na Bacia das Almas, hein? A coisa tava feia, hein? Pra ele ter recusado na pichincha. No final das contas, o governo sueco nacionalizou a Luxor, fez aquela auditoria de limpeza do terreno, descobriu muitos problemas como investimento fracassado de exportação, prejuízo devido a incêndio, excesso de capacidade produtiva, má gestão. Enfim, se você ler o sueco, tem um link aí falando disso tudo. Eu não leio sueco, então... Você tem que nacionalizar a empresa. Aliás, o tiozinho fundador, ele faleceu em 78, eu acho. Ele faleceu quando a empresa dele tinha acabado de ser encampada pela coroa sueca. Em 1984, a Luxor foi comprada pela Nokia. A Nokia descontinuou a fabricação de computadores em 86. E, enfim, no final de contas, a marca Luxor pertence à empresa turca Vestel, que a utiliza para vender televisores na Suécia. Aproveitando a marca ainda tem força, né? Conhecida, principalmente do pessoal mais antigo, né? 50 anos depois, a primeira coisa que a Nokia fez foi fechar a fábrica de TV e passar a trazer as TVs vindas da fábrica dela lá na Finlândia. E agora, finalmente, pode falar de computador. Vamos pros micros, né? Oba! A gente falou do ABC80, né? Que a gente ia voltar, né? Especificamente o Luxor ABC80. Então, agora vamos explicar por que é o ABC, né? ABC, toda criança tem que ler e escrever. ABC quer dizer Advanced Basic Computer. 80. Então, o ABC80 foi lançado em agosto de 1978. Tinha que ser, por que eu não faria ABC 78? Não. Fruto da parceria entre a Diab, a Luxor AB e a Scandiametric. Então, nós falamos das três empresas, tá aí que as três se juntaram para fazer esse primeiro microcomputador. Cada uma cuidava de um pedaço. A Diab cuidava do projeto do hardware, baseado no projeto do Databoard 4680 e também do 7S, que não viu a luz do dia. A Scandiametric cuidava da documentação, softwares e periféricos, como, por exemplo, o drive de disquetes. E a Luxor fazia o monitor e a fabricação em escala. Então eles dividiram todo o processo lá. Quem tinha a fábrica podia estar produzindo, dentro das suas áreas mais de especialidade, né? E no acordo foi permitido que a Scandiametric também poderia fabricar os seus próprios ABC80. Aqui tem a foto de um Metric ABC80. É igualzinho. Só muda que em vez de escrito Luxor no lado de esquerdo, está escrito Metric, nem Scandiametric. A ideia de você ter um microcomputador ali foi uma ideia da Scandia, porque o fundador, né, o Borgerson, esteve nos Estados Unidos em 1967. Vocês lembram o que aconteceu em 77, né? Nós já falamos, tivemos 3 episódios no ano de 2017 para falar da Trindade 77, vocês lembram? Então ele foi lá, bateu um rolê, foi dando lá, viu e entrou numa Radio Shack e saiu com um TRS-80 Model 1 debaixo do braço. Aí ele pagou, olhou, achou legal, mexeu, mas em maquinazinha limitada. Dá pra fazer melhor. Aí ligou pro Lars Carlson da Diab, sabendo do 7S, e vamos fazer aí. Cola aqui que tô com uma ideia boa. Vou lá uma máquina legal aqui. Opa, boa ideia, vamos ver isso. Ele topou, mas precisa de alguém pra fazer um monitor. Aí foram bater na porta da Facit e a Facit, tem um contrato com a DataSab, não rola, no way. Então, vamos falar com a Luxor. E a Luxor entrou na parada. E aí, juntaram as três para fazer esse microcomputador. Eles quase procuraram a Philips. Às vezes acharam que a Philips seria uma empresa muito grande, assim, muito lenta para topar novos negócios. Mas acho que o lance é que alguém da Philips ia chegar para eles e dizer, ele tá me dizendo, né? Quem são vocês na fila do pretzel? Olha a denúncia aqui, da burocracia. E aí, o que tinha no ABC80? O que ele era? Era uma máquina baseada em Z80, rodando a 3 MHz, 16 KB de ROM, tinha um ABC Basic, e tinha modelos com 16 e 32 KB de RAM. O modo texto era 40x24, com suporte ao teletext. Teletext era o que? O Telex? Era tipo um videotexto, só que você pegava pela televisão, você dava suporte para o sistema de caracteres. Ah, tá. O também tinha isso. A exceção desses Spectrons que foram um padrão dos computadores europeus dessa época. Ele também tinha um modo semigráfico de 78x72, Jesus. Um canal de som implementado por um SN76477 da Texas, chip que foi usado em máquinas de arcade como Vanguard e Space Invaders. Uma porta serial RS-232,
E uma coisa que era muito importante para eles ali, né, um conector de expansão como aqueles lá dos 4680. Que a Diab tinha que vender o peixe dela. Sim. Então foi vendido, foi usado principalmente em escolas, mas também em escritórios por toda a Península Escandinava, mas também foi usado para automação industrial, medição científica, sistema de controle, ou seja, onde dava, tá valendo. Onde dava para espetar uma placa compatível com 4680, você podia levar um ABC. Tem umas histórias, eu não consegui muita referência disso, que na década de 90 ainda tinha os Luxors perdidos por lá, fazendo trabalho de monitoração com placa, hoje até de automação industrial. Com a porta serial e com um conector de expansão semelhante ao 4680 fica mais fácil, né? E se tem uma parte móvel para atrapalhar, a máquina vai durar até alguém desligar ou a poeira quebrar a placa-mãe. O peso da poeira, né? Bem, ele também foi fabricado sob licença como BRG ABC80 por uma empresa na Hungria. Budapest Radiotechnica Gyár. Lembrar que o húngaro é aquele idioma que o diabo respeita, já dizia o Chico Buarque, né? O gabinete era todo em metal, nesse caso, ao invés de plástico. Afinal de contas, na época, Pacto de Varsóvia, né? Então, isso é uma coisa mais bruta. E Uno não tem essas frescurinhas de plástico, igual o Viking. Metal. É pra usar como escudo na batalha. Lá pra usar como escudo, verdade. Agora, e as tretas? Rapaz, agora as tretas vão... Aqui, vamos lá. Agora, hora da treta. Vocês estão esperando isso. Oh, yeah. Vamos lá. Primeiro, o gravador cassete, especialmente fabricado para combinar com a ABC80, atrasou e só ficou pronto em 79. Mas isso nem era tanto problema, porque você podia simplesmente usar qualquer gravador e pronto, você usava a sua fitinha cassete. Aí a coisa começou a melhorar. A Scandiametric teve problema de superaquecimento nas unidades de disquetes, as FD2. Teve muita dificuldade para resolver e fabricar. O negócio ficou tão sério que a Diad teve que ir no mercado, comprar unidades de terceiros, meter lá o logo do ABC80 e pronto, resolvido o problema. Tá vendo, César? Superaquecimento lá? Eu fico imaginando, como é que ele diz aquecimento? Eles pegaram o negócio, estava esquentando demais, eles jogaram na neve, derreteu? O quê? Usavam mesa de gelo? Aliás, se vocês pegarem a foto do ABC, vocês vão ver que ele tem uma na parte traseira dele, tem uma parte preta. Já viram? Chegaram a ver na foto? Não. Dá uma olhadinha. Pega a foto, qualquer ABC, você vai ver isso. Isso é tipo a aleta de ventilação. Em metal. Todo esse pedaço aí. Mas espera aí que não é só isso, né? A impressora que a Scandiametric fabricava, a P40, era tão ruim, mas tão ruim, que a Luxor preferiu usar o modelo da Centronics, que era menos pior. Só coisa, eu tô vendo as aletas aqui, caraca. É um negócio assim, bruto. Nem a letra de ventilação, é de furinha, mais um exaustor, né? Você botava no inverno, botava tuas luvas ali pra secar. Botava as luvas, tu apagava a lareira, velho. Botava ligado no meio da sala, ligava na TV pra esquentar o ambiente todo. Isso aí é, enfim, pra produção. Mas agora a gente vai pro que interessa mesmo, né? Havia um acordo original que a Luxor não iria produzir software e a Scandiametric ocuparia o mercado de escolas e grandes empresas. Adivinha o que a Luxor fez? Começou a produzir software e botou o vendedor para correr atrás de escola e grande empresa. Ou seja, já avisei que vai dar merda isso. E não é só isso, que a Scandiametric, ela resolveu vender os ABC80 para a empresa alemã Technotherm, que era uma das concorrentes da Diab, fazendo placa pro Databot 4080. Gente, não existe honra entre ladrões. E para arrematar, quando o CEO da DataSab foi eleito para o Conselho de Administração da Luxor, ele começou a desconfiar que a Diab tivesse vendido o mesmo projeto do 7S para a Luxor, por conta da semelhança. Não era o caso, mas enfim, né? O momento que rolou a desconfiança e bagulho... Ele fez um telefonema lá pra DataSab e alguém avisou, a gente nunca quer essa bosta aqui. O resultado foi muito simples. A Diab e a Luxor cortaram relações com a Scandiametric e tocaram sem erro no desenvolvimento da ABC, enfim, né? Acabou isso, no final das contas. No final das contas, foram vendidos mais de 33 mil unidades do ABC80 no intervalo entre 1978 e 1985. E no ano de 2016, aquele que tá meio sumido no repórter reto da sessão Rise from Your Grave, mas patrono e fundador da sessão, o Chad recebeu um completinho na caixa e o que ele fez? Desmontou, tirou foto e mandou para todo mundo, para a nossa alegria. Como
Como vocês podem ver aí nos créditos aí embaixo e também no nosso show notes, tá lá o link pra gente ver as fotos lá no blog do Shadow Nightfall Crew. Por completinho, entenda, computador, monitor e aquele gravador cassete que parece um tijolo. Gente, parece um tijolo mesmo, não é força de expressão. O gravador cassete ele tem o dobro da altura do gabinete. É um paralelepípedo do cassete. Um paralelepípedo do cassete. Parece uma viga de prédio deitada. Assustador. Mas eu vou falar o seguinte: nosso site e podcast são gratuitos, o que significa que você gasta nada para visitar o nosso site, assistir o que temos no nosso canal do YouTube, ouvir nossos episódios, nada. Mas isso não significa que não tenha custos, pelo contrário. Nós da equipe investimos tempo, conhecimento e dinheiro nossos para entregar a vocês o melhor conteúdo que pudermos proporcionar. E nós não pretendemos poluir nosso site com anúncios, ainda mais em tempos onde bloqueadores de anúncios são fatos da vida da internet de hoje em dia. Então pedimos a vocês que colaborem conosco para o sustento dessa nossa iniciativa cosmopolita. Você pode pagar o IPTU, sim, o Imposto Predial e Territorial Urbano da cidade de São Tramiel de Retrópolis. Mas aqui o tributo é facultativo e o valor é baixo. Logo, pedimos uma contribuição no valor de um cafezinho ou de uma garrafa térmica cheia de café. Na página relacionada no nosso site, você pode encontrar maneiras de você contribuir. Agora, se você doar o valor de alguns cafezinhos, você poderá receber um brinde nosso, um cordão de crachá ou de pendrive, a sua escolha. Se o valor for ainda maior, você ganhará, além da nossa gratidão, uma camiseta. O frete é por nossa conta. Nós temos também QR Code para depósitos via Pix, temos a nossa chave Pix, além de botões para doação pelo PagBank, pelo PayPal, pelo Mercado Pago. Então, contribua pagando o IPTU como um legítimo residente de Retrópolis. Você também pode ir para o link de loja no menu superior do nosso site e adquirir no Mercado Livre ou no Shopee algum dos itens que vendemos: camisas, cordões, adesivos, os itens das nossas campanhas de financiamento coletivo, como os baralhos de amigos e videogames e o livro do MS-DOS revelado. Temos também links de afiliados que estão na lateral direita do site, abaixo das nossas redes sociais. Se você for comprar algo na AliExpress ou na Amazon, acesse o site a partir dos nossos links, que receberemos uma pequena comissão da sua compra. E, por último, se você quiser doar algum item de hardware, aceitamos de bom grado. Sempre temos interesse em incorporar o erário retropolitano, algum microclássico que precisa de carinho e amor para dar alegria a muita gente. Todas as doações, lucro obtido nas vendas, comissões de link de afiliados, tudo é revertido para a Secretaria de Fazenda de Retrópolis para a manutenção da estrutura da nossa cidade, e você estará nos ajudando a manter a Cidade dos Clássicos viva e ativa. Muito obrigado pelo seu apoio. Seu reconhecimento não tem preço. Cala a boca! Na evolução da linha BC80 surgiu o Advanced Basic Computer 800, né, 800. Botaram mais um zero, né? Ganhou mais um zero. Ele era a versão do ABC80 para ser usado em escritórios, né? Eles mantiveram os 80, aumentaram, eles dobraram a ROM, passou para 32 KB, passou a ter suporte a coluna no texto, isso é bom, e um modo gráfico de 240 por 240 que poderia exibir entre 4 a 8 cores, dependendo da memória que se tivesse. A parte mais legal do ABC800 é um comentário aleatório e anônimo, tá lá no World Computers Museum. O cara tá ali me dizendo que você pode amolar sua faca no chassi. O gabinete é meio bruto, hein? Você pode amolar a faca num gabinete, tá bem, hein? Ou um machado ou seu Golden Axe. Foram lançados 3 modelos, o ABC800, o ABC802 e o 806. Qual é a diferença deles? O 800 tinha 32K de RAM, o 802 tinha 64K de RAM e um tamanho um pouco menor, e o 806 tinha 128K de RAM e com um teclado separado. Tem uma foto, uma propaganda finlandesa deles. Não faz muito sentido o 802 ser menor que o 800, eu não posso fazer nada. O 802 lembra muito o 80 em tamanho, mas ele tem um dissipador de calor no lugar da caleta de ventilação. O 802 ele é grandaião, tem um teclado numérico auxiliar e também tem aquela mesma... Não, o 802 é o menor. 804, desculpa, pera, 800 e... Não, 0, 2 e 6. É porque não tem legenda na propaganda dos finlandeses. E por último, o 806. Ele tem teclado separado e tinha até um monitorzinho colorido. Eles foram anunciados em 81, mas só foram colocados à venda em 83. O ABC800 foi apresentado em 81, mas não perdeu o ato da época, né? Só começou a ser vendido em 83. E não só isso, o modelo do ABC806 teve problemas de projeto por causa de superaquecimento. Que merda, hein? Cara, como eles conseguiam superaquecimento lá? De novo, eu não vou aguentar a piada. Enfia o computador na neve. Eles tinham mesa de gelo, é isso? Eu tinha que ligar o ar-condicionado pra funcionar.
Gente, desculpa, se tem algum descendente sueco, norueguês ou finlandês ouvindo a gente, desculpa fazendo as piadas, mas é que superaquecimento num país, num lugar tão frio como esse, não resisto. Parabéns aos envolvidos. Exatamente. Mas, vocês estão, peraí, o Luxor lançando nos anos 80 um computador com Z80 e tal, a Luxor não estava preocupada com compatibilidade com os PCs da IBM porque ela acreditava que o futuro da computação pessoal estava no Unix. Mas é óbvio, né? Você não vai perder dinheiro, ninguém gosta, quanto mais o departamento financeiro. E a Maia B, com autorização da Luxor, fabricou uma placa chamada ABC16. A ABC16 continha o Intel 8088 e tornava seu ABC800, abre aspas, compatível, fecha aspas, com MS-DOS. Diab ainda para Luxor chegou a desenvolver vários protótipos, máquinas compatíveis com MS-DOS, máquinas meio compatíveis, máquinas que rodavam em Unix, mas aí a Nokia assumiu a Luxor, T6 e encerrou tudo. Enfim, isso a Diab já tinha desenvolvido protótipo compatível com MS-DOS, rodando em Unix, etc. A Nokia prometeu que continuaria a dar suporte à linha e lançou o ABC1200, que era um clone de PCAT fabricado, claro, né, na Finlândia. Colaram uma etiqueta na que é ABC, ó, ABC 1200. E a série ABC800 entre 83 e 86 vendeu cerca de 29 mil unidades. Apesar da implicância da galera, venderam razoavelmente bem, né? Um intervalo de 3 anos, dado o custo do equipamento na época, tudo, até que vendeu bem. Em termos de população, né, não é tão grande, né? Ainda seguindo a linha ABC800, chegou a existir um computador chamado Facit DTC. E lembrar que a Facit é uma empresa que alguns mais vão lembrar aqui no Brasil, de ter vindo principalmente caixa registradora, concorrente da Sueda. Eu lembro de ver caixa registradora da Facit. E quem era a Facit? A Facit era uma fabricante de calculadoras mecânicas, fundada há exatos 100 anos da gravação desse episódio, ou seja, no ano de 1922, na cidade sueca de Åtvidaberg, e é a parte do grupo AB Åtvidabergs Industria, de equipamentos de escritório, questões de automação de escritórios. Mais um grupo de gente sem imaginação. Pois é. No ano de 1965, eles adotaram o nome Facit AB, pelo menos isso, né? Ficou mais fácil. Quando começou a vender mais calculador e as calculadoras mecânicas tornaram-se o carro-chefe, o principal produto conglomerado. Alguns anos depois vieram os japoneses e acabaram com tudo. Passaram por cima. 8 anos depois, em 1973, a Electrolux comprou a Facit. 10 anos depois, em 1973, a Electrolux vendeu a Facit para a Ericsson. Nesse mesmo ano... compra-venda de empresa nessa região. É uma promiscuidade que eu vou te contar. Nesse mesmo ano, eles lançaram o primeiro e único modelo dos Facit DTC, que era o Desktop Computer. Gente, que nome! Que é o Facit 6506. Que na verdade era o ABC80 com um gabinete mais escuro e vendido em regime de OEM. Devia ter escrito muito mais escuro, está marrom. Talvez fosse muito mais escuro se ele fosse preto. Não, sei, é marrom quase muito escuro, não é um pouquinho, não é um tom assim, é um tom mais escuro. São vários tons mais escuros. É porque ele tomou muito sol do sol da meia-noite. Ah, sim. Então, assim, pela regra, deveria se chamar-se Facit ABC800, mas a empresa firmou um acordo com aquela empresa, que você já sabe quem é, a Luxor, permitiu trocar o nome desde que não vendesse nos países nórdicos. Vamos ser amigos. Amigos desse povo, desse bando de viking aí. O que a Facit fez? Beleza, fechou o acordo, quando saiu da porta, o acordo morreu, michou. Vendeu na Suécia e ainda produziu software e ainda, pra piorar, ainda roubou funcionários da Luxor que tinham participado do projeto, pessoas muito importantes, foi lá oferecer um salário maior e pescou os caras lá dentro da Luxor. Eu vou te contar, hein? O cara saiu da reunião e já vendeu uma máquina pro taxista. Cara, eu vou te dizer, não sei como é que Jack Tramiel não se meteu nesse mercado. Ele ia adorar esse mercado. Foi por isso que ele não quis se meter, não. Resolve demais até pra ele, né? Vou te contar, hein? Caraca, os caras nesse acordo são feitos pra serem quebrados. Respeitar acordo pra quê, cara pálida? Qual a necessidade, né? Respeitar acordo. Pra quê, né? Eu sou o Rodrigo de Godoy Domingues, o spy do projeto Game Genesis. Sejam bem-vindos a Retrópolis, a cidade dos clássicos.